Olá, tudo bem com você? Estamos aqui lendo a Bíblia em ordem cronológica. Hoje vamos para o capítulo 25. Pense num capítulo que, logo após o capítulo 24 de Mateus, que nós lemos agora, o capítulo 25 de Mateus, ele retrata, como uma história das 10 virgens, muito bem, como que nós devemos nos preparar para aquilo que há de vir. Bom, se você tem gostado do conteúdo, dê o seu gosto, não custa nada para você. Partilhe o vídeo com outras pessoas. Vamos incentivar mais pessoas a lerem a Bíblia. A palavra de Deus é os pensamentos de Deus. As pessoas, elas estão tão envolvidas com a vontade dos outros, os pensamentos dos outros, o que o mundo pensa ou julga ser correto, mas os pensamentos de Deus estão a uma distância talvez mínima de você. A maioria das pessoas tem uma Bíblia. Se você não tem, adquira uma o mais rápido possível. De preferência, ela é escrita, mas hoje existe o digital. Eu, por exemplo, estou aqui usando o digital. E é com ele que eu coloco depois aqui também na tela para você. Bom, mas vamos meditar? Antes de tudo, pedir a direção de Deus. Meu Pai, estamos aqui para receber, absorver, guardar, memorizar a Tua palavra. Memorizar os Teus pensamentos. E eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor fale conosco hoje por meio desse livro, o capítulo 25 de Mateus. Amém. O bispo começa com um comentário dizendo: as 10 virgens. Essa parábola é um alerta do Senhor Jesus quanto à necessidade de estarmos sempre atentos ao seu retorno. As 10 jovens eram virgens, isto é, tinham a pureza da fé, mas apenas a metade estava pronta para se encontrar com o noivo. As 5 virgens preparadas foram chamadas de prudentes, e as 5 virgens desatentas foram chamadas de loucas. As prudentes levavam azeite de sobra, por isso foram tomadas pelo noivo. Esse azeite representa o Espírito Santo. É ele quem mantém a chama da fé e da comunhão com Deus sempre acesa. Já as loucas, insensatas, não levavam azeite consigo, por isso as suas lâmpadas se apagaram. Estas representam aquelas pessoas que estão na igreja, são batizadas nas águas, devolvem suas primícias, dão suas ofertas, evangelizam, mas não priorizam o Espírito Santo na própria vida. Por esse motivo, ouviram do Senhor a terrível proclamação: em verdade vos digo que não vos conheço. Então, aqui está a importância dessa parábola para nós hoje. E eu lembro de ter ouvido um espírito maligno, um espírito imundo falando que ele trabalha para produzir na pessoa esse sono. Não é aquele sono que a pessoa dorme e ela acorda depois descansada. Não, esse é um sono diferente. É um sono espiritual. O que significa aí? Que a pessoa, apesar de ir para a igreja, é como se ela estivesse ali ausente. Está o corpo, mas ela não percebe, ela não ouve nada da reunião. E, por exemplo, o pastor está pregando, mas a cabeça dela está longe. Ela está distraída, ela está pensando o que ela vai fazer, o que vai acontecer, o que ela tem para fazer logo a seguir. Então, ela não se concentra no agora, naquele momento. Então, há pessoas que estão preocupadas com o seu futuro, pessoas que estão preocupadas com seus problemas, como que eu vou resolver essa situação, e elas não aproveitam o momento, aquele instante que ela está na igreja. Então, elas estão dormindo o sono da morte. Há quem esteja se inclinando para as coisas do mundo, indo para as coisas do mundo, quer dizer, tá dormindo. Porque a pessoa que está dormindo, ela não vê o perigo chegando, ela não vê o que está perto dela, ela não vê nada, ela está dormindo. Então, o sono espiritual é o pior sono. E a igreja hoje está vivendo isso. E aí começa assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então, virgens, pureza. E 5 delas eram prudentes, quer dizer, elas tinham temor de Deus dentro do coração delas. E as outras, loucas. Por quê? Aqueles que desprezam a salvação são loucos, porque vão passar a eternidade no inferno. Será que vale a pena? Qualquer coisa que você faça neste mundo, vale a pena? O preço a pagar, será que vale a pena a sua alma passar a eternidade no inferno? E continua: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, a diferença das duas é o azeite extra e a outra que não levou. Elas tinham a lâmpada acesa, quer dizer, na lâmpada delas havia um azeite. Posso supor, né, o bispo falou diferente do que eu vou falar agora, que elas tinham o Espírito Santo. Uma vez que você está na igreja, que você ouve a palavra de Deus e você até assume um compromisso com Jesus, o Espírito Santo pode estar fora, pairando e dentro. Então, elas tinham a lâmpada acesa e tudo mais. Todas as 10 tinham isso em comum, mas a diferença das prudentes é que elas levaram a mais, caso aquela lamparina apague. Se você já viu em muitos filmes e até em documentários, fala, né, que o azeite ele é um combustível. Então a pessoa faz, por exemplo, uma vela com azeite. Ela coloca um pavio, né, um barbantezinho pequeno, e em contato com o óleo, e aquele barbante, um pedacinho para cima, junto com o ferrinho. Então, você acende a parte de cima e aquilo ali vai durar. Enquanto houver o óleo, vai durar a lâmpada. Então, esse era o sentido da lâmpada naquele tempo, né? Enquanto houvesse óleo, haveria a luz. Então, acabando o óleo, acaba a luz. Elas levaram óleo extra, então o óleo não se acabaria. Olha lá, no 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. É o que acontece hoje. Quantas pessoas falam assim, olha, eu ouço que Jesus vai voltar, desde a minha avó falando, e às vezes são pessoas que hoje têm 60, 50 anos, quer dizer, elas já ouvem isso há muitos anos. E Jesus não voltou até então. Aí sabe aquela pessoa que não voltou, também não volta mais, né? Elas desprezam, aí começam a relaxar. E todas elas dormiram. Isso é importante entender. Todas as 10 dormiram. 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Então, quer dizer, as lâmpadas das 5 prudentes tinham azeite, então não se apagou. Já as outras já estava apagado, quer dizer, elas precisavam de mais azeite, mas já não tinham mais. E o noivo estava vindo, houve um grito. Esse grito, sabe o que ele representa? Nos dias de hoje, são os problemas. Quantas pessoas, né? Eu vou falar agora por mim. Por que eu vim para a igreja? Porque eu tive um problema. Então, esse problema que eu tive, que me fez vir à igreja naquela altura, então, na verdade, foi o grito que Deus usou para me chamar. Quantas pessoas estão na igreja hoje dormindo e Deus grita para ela? Um problema, uma situação que surge, um problema que ela tem que resolver, uma doença, uma perda, enfim, o que seja. Deus está falando por meio daquilo. Às vezes Deus fala por meio da palavra dele, usa um servo, usa até o incrédulo. Por exemplo, Deus usou uma mula para falar com Balaão. E às vezes a pessoa, ela, apesar dela estar ouvindo, mas ela não dá ouvidos, né? Porque é diferente. Você pode ouvir ou dar ouvidos. Dar ouvidos você obedece, você segue. E quantas pessoas estão na igreja, apesar de ouvirem a mensagem, a palavra de Deus, mas dão de ombros. Não se importam, continuam vivendo sua vida como se nada tivesse acontecendo. Então, o grito nada mais é que um problema que Deus usa para nos quebrantar. No 9, mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então esse versículo 10 trata do tempo. Elas não tiveram tempo, elas não se prepararam, né? E quantas pessoas que estão bem na sua vida, bem de saúde, mas morrem, de repente, sem tempo para pensar. Faltou para elas o tempo, elas foram pegas de surpresa, como essas 5 loucas, né? Então, esse é o problema de viver loucamente, afastado de Deus, distante de Deus, resistindo a obedecer a Deus. 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois,
porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, elas não tiveram outra chance. Acabou. Por isso que ele falou, em verdade, não vos conheço. Ele só recebeu as 5 prudentes, porque elas foram prudentes. As loucas perderam a chance. Quantas pessoas que foram para o inferno e perderam a chance? Porque enquanto estamos vivos, há esperança, mas quando morremos, acaba-se. 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Assim também fez Deus conosco, né? Quando nós chegamos a esse mundo, Ele nos deu um corpo, Ele nos deu uma família, Ele nos presenteou com tudo que temos, ainda que seja pouco, mas o pouco que você tem foi Deus que deu. Você tem dinheiro? Ah, mas se eu não trabalhar, não vou ter dinheiro. Mas quem te deu saúde? Quem fez o sol surgir, a noite chegar, o descanso, enfim, a água, tudo, né? A matéria-prima, tudo vem de Deus. Então, quando você morrer, vai ficar tudo aí também. Então, é esse homem que, ausentando-se, deixou tudo ao nosso poder. 15. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. O comentário diz: os talentos são recursos, qualidades, condições e habilidades concedidas pelo Espírito Santo aos seus servos para que eles usem a seu serviço. Nessa parábola, os talentos foram distribuídos de acordo com a capacidade de cada servo. Essa capacidade não significa aptidão, escolaridade, inteligência, mas coragem para assumir a fé, se desprender de tudo o que possui e se entregar totalmente ao trabalho de salvação dos perdidos. Portanto, quem mais se entrega ao ganho de almas, mais talento receberá do Espírito Santo. Sabe, esse talento também pode ser, por exemplo, aquela pessoa que Deus chamou ela para fazer a obra, como pastor ou como obreiro, né? Um talento, ajudar outras pessoas. Talvez seu talento seja ser um bom cabeleireiro. Você pode usar a sua profissão também para ganhar almas. Talvez seu talento seja cozinhar. Você pode usar o seu talento para ganhar almas através dele. Seja qual for o talento que Deus te deu, seja qual for a sua profissão, o que você faça, você pode usar isso para o reino de Deus, para ganhar almas. Então, o talento nada mais é que isso. O que nós temos, recebemos e podemos usar para o reino de Deus. Eu lembro que eu era obreiro ainda e o meu maior desejo era poder estudar rádio e televisão para que de alguma maneira eu pudesse ajudar na obra de Deus. Mas era a minha intenção. Quer dizer, a minha intenção era estudar não para benefícios próprios ou para ter dinheiro, conquistas, mas para poder ajudar mais na obra de Deus. Quer dizer, eu queria usar os talentos que Deus havia me dado para ganhar almas. Então, use os seus recursos, os seus talentos para multiplicar. 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Então, 3 pessoas com 3, cada um com sua quantidade de talentos, mas com atitudes diferentes. 2 iguais e 1 diferente, né? Ele simplesmente enterrou o seu talento. Isso também reflete-se nas ofertas, né? Porque eu posso ganhar dinheiro para mim mesmo, acumular riquezas para mim próprio, mas eu posso usar minhas riquezas para a obra de Deus e ganhar outras almas também. Então aí está a diferença. Aí o 19. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, por mais que pareça ser demorado, vai chegar uma hora que teremos que prestar contas com o Senhor. No 20. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel.
Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O comentário diz: a prestação de contas. Os 2 primeiros servos foram leais na aplicação dos recursos recebidos, por isso foram considerados bons e fiéis. Bons porque não agiram com relaxamento nem acomodação, mas com rapidez e habilidade, pois queriam agradar ao seu Senhor. E fiéis, porque tinham um caráter digno e honrado de um servo sensato e prudente. Assim, os 2 servos receberam a recompensa do seu Senhor. É isso que o Senhor Jesus fará na sua volta com aqueles que o servirem com essa mesma dedicação. Eu quero, quando chegar o meu dia, poder ouvir do meu Senhor: servo bom e fiel. Foste fiel. Entra no gozo do seu Senhor, né? Então, isso não vem de méritos próprios, né? Ou por mais que eu faça alguma coisa neste mundo, não me garante isso. Mas é a minha fé no sacrifício de Jesus na cruz que vai me garantir a salvação. 24. Mas, chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e que ajuntas onde não espalhastes. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E quantas pessoas pensam assim de Deus, né? Que Deus é um Deus distante, frio, mau, né? Punitivo, aquele Deus que rancoroso, porque muitos veem a Bíblia e veem, por exemplo, a punição, o julgamento como algo punitivo nela, né? Ela não percebe que ela provocou aquilo. Então, esse homem tinha maus olhos sobre o seu Senhor terrível. Aí ele falou dos seus maus olhos para o seu Senhor, né? No 26, respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto aonde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, se lhe há tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Comentário: o servo mau e negligente não correspondeu à expectativa do seu senhor. Ele não agiu como os seus 2 companheiros porque tinham maus olhos para com seu senhor. Desse modo, por conta da sua malícia, foi lançado nas trevas. Isso mostra que o servo mau não busca a glória para Deus, e sim para si mesmo, pois é vaidoso, orgulhoso e falso no servir. Além disso, está mais preocupado em agradar aos homens do que ao Todo-Poderoso. Aquele que pensa que está ganhando, né? Ele faz o que quer, ele goza de todos os prazeres do mundo, ele fala: eu sou feliz. Enquanto aqueles que sacrificam suas vontades são os tolos desse mundo, né? Os loucos desse mundo. Mas é nessa hora que nós vamos ver o que realmente valeu a pena: ter sacrificado ou ter gozado a vida como queria. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. O comentário: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, a segunda vinda do Senhor Jesus acontecerá no final da grande tribulação. Ele derrotará o anticristo e o falso profeta na grande batalha do Armagedom e os lançará vivos para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Após isso, o Senhor prenderá Satanás e o lançará no abismo, onde ficará acorrentado por 1000 anos. A partir daí, acontecerá o julgamento das nações. Mesmo durante a grande tribulação, todos terão oportunidade de ouvir o Evangelho. Alguns se arrependerão dos seus pecados e se voltarão para o Messias. Porém, outros continuarão a rejeitá-lo. Nesse grande dia de julgamento, o Senhor separará os bodes das ovelhas, isto é, os ímpios dos justos, os que creram na sua palavra dos que não creram. Então,
dois animais distintos, né? O bode que não obedece, é rebelde, ele dá umas cabeçadas, né? E a ovelha, um animal completamente indefeso. Se não houver alguém que a ajude, ela simplesmente morre. No 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. O comentário diz: ovelhas à direita e bodes à esquerda. Os bodes e as ovelhas pastavam juntos durante o dia, mas ao cair da tarde o pastor os separava. Os bodes eram colocados de um lado e as ovelhas do outro. O Senhor Jesus usou esse exemplo tão comum no dia a dia das pessoas daquela época para facilitar a compreensão delas quanto ao que ele fará na sua volta. Nos seus ensinamentos, o mestre enfatizava a separação que haverá no dia do juízo, para que todos entendessem como serão separados aqueles que são de Deus daqueles que não são. Ele usou alguns exemplos: a separação do trigo e do joio, dos peixes bons e dos peixes ruins, referindo-se aos justos e aos maus, das virgens prudentes e das nécias, e do bom servo e do mau servo. Portanto, ninguém poderá se esconder atrás de uma máscara religiosa ou de uma falsa aparência de servo de Deus, pois na consumação dos séculos vai ficar muito bem definido quem é. Por isso, a importância de mantermos nesse caminho até o fim. Agora o 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, quer dizer, desde a fundação do mundo, desde o princípio, em que tudo já havia acontecido, Deus já tinha tudo preparado, né? Desde o seu filho, o sacrifício dele, até a volta dele, o retorno dele, a nova Jerusalém onde vamos habitar. 35. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Então, ele diz agora com respeito a um dever de cada um de nós, cristãos, verdadeiros cristãos, que temos que fazer, falar, levar esse antídoto contra a morte eterna para outras pessoas. 36. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O comentário diz: a mim o fizeste. Nesse grande julgamento, o Senhor fará referência às obras de cada um. Não que isso seja critério para a salvação, mas ninguém é salvo pelas obras, e sim pela fé. O que está em questão é o resultado da salvação e o que ela produz em cada um de nós. É impossível uma pessoa experimentar a bondade, a misericórdia de Deus e não se importar com o seu próximo. Se fomos realmente servos do Senhor Jesus, fazemos também as obras que ele fez e até maiores. Por isso o Messias fez menção ao bem que os justos fazem aos famintos, aos sedentos, aos estrangeiros, ao nu, ao doente, ao prisioneiro. A esse aflito ele chama de meus pequeninos irmãos. Isso comprova que o grande rei e Senhor que habita no alto e santo lugar também habita com os humildes e rejeitados deste mundo, como diz em Isaías 57:15. Por essa razão, ele recompensa quem pratica boas ações para com os desfavorecidos. Então, mantenha-se fazendo o que é certo, porque a recompensa vai vir de Deus. 41. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O comentário diz: apartai-vos de mim, malditos. Os bodes são egoístas, por isso maltratam, desprezam as ovelhas. Assim são os ímpios, pois não dão a mínima para o sofrimento do seu semelhante. Nem todos os que praticam o bem são salvos, mas todos os que são salvos fazem o bem ao seu próximo. No dia do juízo, as obras de cada um serão reveladas, e então ficará evidente quem de fato creu no Senhor Jesus e quem não creu. As obras não salvam,
mas evidenciam a ação do Espírito de Deus na vida dos salvos. E por isso nós temos a igreja. E assim como Cristo amou a igreja, nós também amamos a igreja. E ali permanecemos e ali nós ganhamos muitas almas. E para terminarmos, 42. Porque tive fome e não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, para os justos, para a vida eterna, e os justos para a vida eterna. A grande separação que há de vir sobre os justos e os ímpios. Que você faça a sua escolha. Deus nos deu o poder de escolhermos o certo ou o errado. Está nas suas mãos. Que Deus continue iluminando e abençoando você sempre. Fique bem, fique com Jesus.